Bom, gente, bom dia a todas e a todos que estão presentes aqui. Eu me chamo Bárbara Simão e um pequeno disclaimer antes de começar o painel. Eu era coordenadora de pesquisa no Internet Lab até o final de junho, desse ano, e hoje eu estou aqui como consultora no Internet Lab. É, então, enfim, estou bem animada de moderar esse painel hoje, que vem de um processo, um projeto que foi construído junto com a Prefeitura de Niterói durante o passado, e que se estendeu também durante o primeiro semestre desse ano, e que é super interessante, assim, e justamente para pensar sobre como a gente pode desenvolver serviços digitais em governos locais de maneira apropriada, adequada a direitos humanos, como que prefeituras podem fazer isso, como que podem surgir iniciativas nesse sentido também. Então, em maio desse ano, a gente publicou esse guia que se chama Direitos Digitais em Governos Locais, um guia para serviços públicos digitais mais humanizados, que foi idealizado, a princípio, pela Prefeitura de Niterói, e aí a gente, enquanto Internet Lab e a ONU Habitat também entramos como parceiros nesse projeto, e que tenta estimular esse debate, né, de como a tecnologia pode ser incorporada nas atividades do governo, mas em benefício dos cidadãos e colocando os cidadãos no centro, né, desse desenvolvimento. Então, a gente tem nesse material alguns aspectos que estão ali colocados, né? Acesso, desigualdades, acessibilidade, redesenho dos serviços para populações vulneráveis, transparência e privacidade. É, E claro que, assim, não é uma resposta pronta a todos os desafios que podem surgir nesse âmbito do governo digital, é muito mais uma abordagem prática. E o que eu acho interessante, pelo menos esse projeto, é o quanto ele pode ter de impacto concreto depois, né? Porque ele também vai ser depois utilizado na formação de gestores públicos. Então, na trilha de aprendizagem desses gestores que vão ter ali alguma familiaridade agora com esses conceitos. É, então, enfim, eu não vou me estender muito nessa apresentação inicial, até porque o Daniel, que é da prefeitura, ele vai falar logo em seguida, então eu já vou passar aqui a palavra para ele. O Daniel Gaspar, ele é gestor público de carreira na prefeitura de Niterói, ele é doutor em sociologia pela UFRJ, e na prefeitura de Niterói ele foi diretor da Escola de Governo e Gestão e subsecretário de Gestão da Secretaria de Saúde. Atualmente ele é diretor de serviços digitais e atua na promoção de iniciativas de transformação digital e no fortalecimento da cultura de proteção aos direitos digitais da população. Daniel, está com a palavra. Muito obrigada pela presença e pela participação. E conta um pouco como foi essa experiência para a gente. Bom dia. Primeiro agradecer a participação aqui no painel, pelo convite do Internet Lab, né? E estar aqui com vocês hoje, poder contar um pouco dessa experiência da Prefeitura de Niterói, que foi construída a muitas mãos, não só com parceiros externos, mas também com uma equipe que trabalha na Prefeitura de Niterói. Então, turma da Prefeitura de Niterói está aqui, o subsecretário de Governo Digital, Marcelo Zander, Nicole, Catarina, Gabriela, Giovana. Então, toda essa equipe também participa desses projetos, dessas iniciativas de direitos digitais. Eu sou diretor de serviços digitais, então a gente tem um setor ali na Subsecretaria de Governo Digital que atua na gestão do portal de serviços e atua em parceria com os órgãos, entidades do município para fazer transformação digital de serviços. E a gente, há algum tempo, vem se dando conta de que não bastava a gente ter uma metodologia inovadora de transformação digital, da gente passar um serviço presencial para um serviço online, redesenhar os fluxos e não se atentar para questões que estão colocadas pela relação da população com os governos através da internet e de aplicativos. Então, a partir disso, a gente foi criando para a gente uma nova atribuição que era de lidar com os direitos digitais. Estou com uma apresentação aqui, aí vou passando para vocês, vou conversar um pouco sobre como que a gente fez, né, o, o guia e quais são nossas iniciativas atuais de direitos digitais. É, Hoje, no governo digital no Brasil, a gente tem um avanço grande em termos de serviços públicos, um acesso maciço à conta Gov.br,
no nível prata parece que cresceu bastante no último ano. 90% dos serviços federais hoje são digitais. Então, isso vinha colocando esse desafio para a gente pensar a transformação digital a partir do município. A gente tem um portal de serviços hoje em Niterói, que é integrado com o GovBR. Então, o portal de serviços foi lançado em 2021. Ele concentra serviços para a população. Então, a gente tem informações sobre 357 serviços. A gente tem 98 serviços hoje que são digitais. A população faz login no GovBR, entra, solicita e recebe aquilo que ela pediu pelo portal de serviços sem ter que sair de casa. Então, já são 32 mil atendimentos, 18 mil pessoas já solicitaram. E aí a gente vem trabalhando com temas de direitos digitais, né? E a gente começou a discutir com a ONU Habitat, com o Internet Lab, internamente, o que seriam esses direitos digitais para a gente. Não existe um conceito, né? O que a gente aprendeu nesses estudos é que não existe um conceito fixo de direitos digitais. Tá pensando em direitos digitais com essa abordagem, que é de pensar direitos humanos no contexto da interação, né, do uso da internet, de aplicativos de tecnologia, em especial da interação de populações mais vulneráveis, né, com os governos, a fim de que esses avanços que estão acontecendo no governo federal, nos governos estaduais e nos municípios não aprofundem nem reforcem desigualdades e a divisão digital. E nós fizemos um guia, a Bárbara tinha começado a falar, em parceria com outras organizações que eu vou falar aqui ainda, e queria contar um pouco sobre como foi feito esse guia para vocês. Primeiro, a gente deu sorte de ser selecionado nesse programa da ONU Habitat e da CAF, né, o Programa Cidades e Direitos Digitais. A gente participou com outras cidades, com Medellín, cidades do México, e a gente recebeu uma série de mentorias, participamos de uma série de rodas de discussão e saímos de lá com um plano de ação, né? Todas as cidades foram desafiadas a fazer um projeto em torno dos direitos digitais e nosso plano de ação era elaborar esse guia de direitos digitais. Lá a gente conheceu a Bárbara pelo Internet Lab e fomos começando a conversar, né, sobre o que seria esse projeto. A gente depois ingressou nessa rede, é uma rede que hoje já tem mais de 60 cidades. A Cities Coalition for Digital Rights faz reuniões anuais, né? Então são cidades da Europa, América Latina, dos Estados Unidos, Canadá, que trocam experiências sobre iniciativas de direitos digitais. E aí a gente começou a pensar essa parceria para o guia, né? Conheci a Bárbara, conheci Lívia, né, da ONU Habitat. Envolvemos também o Laboratório de Inovação de Niterói, que é um laboratório de inovação que é bastante conceituado, referenciado, e a gente achou que eles poderiam contribuir com a experiência deles nesse projeto. Fizemos uma oficina com a equipe de Niterói, então a gente convocou servidores de todos os órgãos para a gente refletir sobre quais são os principais desafios que eles passam, né, no atendimento digital, quais são os principais problemas, quais seriam possíveis soluções. Então a gente fez essa oficina para coletar insumos, né, para elaborar o guia. Fizemos também uma pesquisa com alguns documentos relacionados a direitos digitais de outros laboratórios, como o Iris Lab do Ceará, também fizemos uma reunião com o LabX do governo de Portugal para entender como eles estavam tratando essa questão dos serviços digitais e dos direitos humanos. Lançamos esse guia num webinário. Eu posso depois compartilhar a apresentação, mas tem no YouTube da Escola de Governo e Gestão de Niterói, tem um videozinho que vocês podem assistir o webinário da gente falando um pouco mais aprofundadamente sobre o guia. E aí, entrando um pouco, vou passar rapidamente pelos temas que a gente trouxe no guia, né? O guia ele é voltado para servidores, né?
A gente tem lá muito papel lá na nossa diretoria de atuar em rede com os servidores para promover a cultura de transformação digital e de direitos digitais. Então, ele é um guia feito para servidores. É, a gente não, obviamente, não vai esgotar os temas de direitos digitais nesse guia e nem vamos conseguir fazer um guia que vá durar para sempre. Então, ele carece de atualizações e também eu acho que outros entes, outras organizações podem elaborar novos guias atualizados com novos desafios a partir de realidades próprias. Mas o guia, basicamente, ele dimensiona alguns problemas, algumas questões, e ele dá recomendações práticas para governos locais promoverem direitos digitais. No caso de acesso à tecnologia digital, a gente verifica lá em Niterói que algumas pessoas têm dificuldade no acesso ao portal de serviços, a solicitar um serviço, ao GovBR. Então, sempre quando a gente discute com uma secretaria passar um serviço presencial para o digital, ele deixa de ser feito ali naquele local para ser feito pelo portal de serviços, a gente nunca deve fechar as portas, né? Porque sempre vai ter aquela pessoa que vai ter dificuldade com o GovBR, vai ter dificuldade com o portal de serviços, tem algum nível de baixo letramento digital, então a gente tem que sempre manter um canal presencial para que essa pessoa consiga solicitar o serviço. A ideia é não excluir ninguém. Na questão de desigualdades e acessibilidade, né, a gente verifica que as desigualdades que existem socialmente, elas podem ser reforçadas com a questão digital. Então, a desigualdade social ela está linkada diretamente com a divisão digital. Então, é importante pensar em políticas, em iniciativas que busquem enfrentar essas desigualdades. Uma política, por exemplo, é engajar ajudantes digitais. A gente está ainda pensando isso em Niterói, não temos uma iniciativa nesse sentido, mas outras cidades da Europa, como a cidade de Ghent, na Bélgica, ela tem um grupo de voluntariado que são esses ajudantes digitais. Quem são essas pessoas? Às vezes é um amigo de uma pessoa idosa, é um filho, é um vizinho, que na prática ele já ajuda digitalmente essa pessoa a usar um aplicativo, a solicitar um serviço. E aí é preciso que o governo olhe para essas pessoas para incentivá-las, para evitar fraudes também, né? Mas a mobilização dessas pessoas pode ajudar uma série de pessoas que às vezes são invisibilizadas no atendimento digital. Fazer muitas pesquisas com usuários, em especial com pessoas vulnerabilizadas, né? A gente busca, na Prefeitura de Niterói, mapear anualmente alguns serviços. A gente não consegue fazer pesquisa com usuários em todos os serviços. Para vocês terem uma dimensão, esse ano a gente deve lançar em torno de 40 serviços digitais. E toda a nossa equipe está aqui, a gente não teria condições de fazer pesquisa com usuário em todos os serviços. Mas a gente tem que olhar para alguns serviços e pensar no público beneficiário e ver se ele é vulnerabilizado, e aí atacar esse serviço e tentar conversar com as pessoas para fazer um redesenho do serviço melhor, para entender se aquele serviço funciona presencialmente, quais são as limitações, se os formulários são adequados, se não existe um excesso, se eles não querem que o serviço seja feito de outra maneira. Geralmente, nas pesquisas que a gente faz com o público vulnerabilizado, eles querem, sim, a possibilidade de solicitar o serviço pela internet. A gente fez pesquisa com pessoas idosas, na transformação digital do cartão de estacionamento para pessoa idosa e também com pessoas com deficiência, tá? A gente fez essas duas pesquisas no ano passado, foram bem proveitosas, foram muito importantes para redesenhar o serviço. A transparência nos serviços digitais,
tem um indicador que o governo federal fala muito, que é da pesquisa Latino Barômetro, do BID de 2018, que 70, entre os fatores que geram confiança entre a população e os governos, os serviços, a relação através dos serviços, corresponde a 71% desses fatores. Então, ser transparente, né, é importante. Então, a gente precisa mostrar o trabalho que a gente está fazendo também. A gente tem, eu vou falar um pouco mais, mas a gente dá transparência em Niterói alguns indicadores sobre serviços digitais, em especial de avaliação dos serviços digitais, para que a população exerça controle social sobre a atuação da prefeitura na prestação desses serviços. O digital nos ajuda nisso, porque no presencial a gente avaliou que era baixo o grau de adesão das secretarias a fazer avaliação dos seus serviços, a própria população de responder, a obter feedback. Então, o digital também está nos ajudando a olhar para isso, né? Bom, a questão de privacidade e proteção de dados, não sei se eu estou me estendendo muito, Bárbara. Tá bom. É, esse é um tema que a gente tenta utilizar lá no processo de transformação digital, porque a gente verifica ainda que os governos, eles, em especial nos municípios, ainda não estão completamente preparados para entender qual é o dado que eu vou coletar da pessoa que é necessário para executar uma política pública. Então, há um excesso de coleta de dados. A gente verifica isso, e aí, quando a gente vai conversar com as equipes, por que a gente está coletando esse dado? Qual é a política pública? Ah, a gente não sabe porque era feito assim, não, a gente quer ter o maior número de dados possíveis, mas tem uma LGPD hoje, tem uma regulamentação municipal, vamos rediscutir isso. Então, o processo de transformação digital também nos dá a possibilidade de fazer uma rediscussão desses temas. Bom, o guia ele aborda esses temas, né? Não é um guia exaustivo. Também não trouxe aqui todas as recomendações. O guia ele é bem mais amplo, né? A gente pode passar para vocês o. Acho que tem aqui também o QR Code com o PDF do guia. Mas eu queria também, por fim, trazer algumas outras iniciativas que a gente está fazendo em Niterói sobre serviços digitais. Uma é para tratar dos serviços digitais com a população idosa. É, Existe em Niterói um equipamento público, que é a Plataforma Urbana Digital, é um equipamento que promove ações educativas na área digital. Então, você tem cursos ali de drone, de impressão 3D, de robótica, você tem equipamentos de ponta para uso da população, e você tem cursos também de letramento digital para a população idosa. E aí, um desses cursos, a gente desenvolveu uma metodologia, que é uma oficina para a população idosa, que tem uma série de dinâmicas voltadas para a população idosa, em que a gente busca avaliar a maturidade digital dessas pessoas e busca também tentar orientar essas pessoas de como que elas devem usar a conta GovBR e o portal de serviços de Niterói em específico. Aí a pesquisa eu falei um pouco para vocês já, né? A gente também apresentou uma oficina, né? A gente facilitou uma oficina na Semana de Inovação do ano passado sobre pesquisa com usuário de serviços públicos. A gente percebeu que, às vezes, os servidores tinham um pouco de receio de fazer pesquisas com usuários, porque achavam que as pesquisas com usuários seriam para cientistas de dados apenas, ou para pessoas, ou para designers. E, na verdade, dá para fazer pesquisas de forma mais descomplicada. Então, a gente faz uma oficina prática, passando por todos os pontos de uma pesquisa com o usuário, né? E para despertar mesmo, uma oficina pequena de 1h30, mas é para despertar nos servidores esse interesse por pesquisar, né? Fazer pesquisa com usuários e para mostrar para eles que não é o bicho de sete cabeças. Em Niterói, a gente tem também uma estratégia de governo digital. Acho que foi um dos primeiros municípios que publicou sua estratégia de governo digital. E essa estratégia de governo digital
ela tem na sua estrutura de governança um fórum de transformação digital, em que a gente discute com a população diversos temas, e uma das câmaras temáticas é serviços digitais, tem uma de inclusão digital, em que a gente fica discutindo, pelo menos, são reuniões trimestrais com a população, com organizações da sociedade civil, em que a gente discute os projetos que a gente está desenvolvendo e recebe feedback deles. A gente também está com um projeto piloto nessa plataforma da Engelca, que eu citei para vocês, que é o Balcão GovBR, é uma parceria com o governo federal. Participam Niterói, o governo de Minas, o governo do Piauí, e uma cidade de Santa Catarina nesse projeto piloto, que a ideia é testar um modelo de atendimento mais humanizado. Então, os atendentes lá da plataforma da Engelca, eles são treinados num fluxo de atendimento humanizado, justamente para atender pessoas com baixo letramento digital. Então, eles recebem um treinamento em temas relacionados ao GovBR, a serviços digitais, eles são preparados para atender essas pessoas, e também a gente ganha acesso a uma ferramenta que a gente pode gerar contas no nível bronze, resetar senhas, que esse a gente descobriu que era um dos grandes problemas assim no uso GovBR, que é a pessoa usa esporadicamente, então não lembra da senha, precisa reaver a conta. O painel de serviços digitais, como eu tinha falado para vocês na área de transparência, a gente lançou esse ano. Então, nesse painel, ele é aberto ao público, ele vai ter diversos indicadores, nosso nível de digitalização, tem filtros por secretaria, por serviço. Então, convido vocês também a acessar esse painel. E aí, por fim, esse aqui foi o lançamento do guia, né? A gente fez um webinar, o guia está disponível. Fica um convite aí para vocês darem uma olhada no guia, darem um feedback. Agradecer novamente a parceria com o Internet Lab, com a ONU Habitat, com o Laboratório de Inovação de Niterói. Foi um trabalho importante para a gente. Agora a gente está pegando esse guia lá na Prefeitura de Niterói e transformando num curso também, né? No curso interno para servidores da Prefeitura de Niterói, e estamos apresentando esse guia para os conselhos de políticas públicas de Niterói. É isso, obrigado. Muito obrigada, Daniel. Obrigada pela apresentação, Daniel, e por contar mais desse projeto e de outros projetos que também estão sendo conduzidos pela Prefeitura. Acho que se traz uma visão muito local, né, do que está acontecendo internamente na Prefeitura de Niterói, quais são as iniciativas da Prefeitura em relação a isso, e faz a gente pensar também como outras cidades, outros locais, outras regiões podem pensar nisso também, e como pensar sobre isso, né? E aproveitando essa deixa, eu queria passar agora a palavra para a Lívia Scheffer-Nonose, que tem formação em relações internacionais, em geografia humana, tem experiência nos setores de tecnologia e trabalha hoje no Habitat com cidades inteligentes centradas nas pessoas, direitos humanos e tecnologias digitais. E queria ouvi-la, né, a respeito desse conceito, de como a ONU Habitat tem trabalhado com isso, de como tem lidado com essas outras cidades, com essas outras iniciativas, e de quais são as suas observações em relação a isso e até dos desafios que existem nesse sentido hoje. Então, Lívia, está com a palavra. Muito obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, obrigada, Bárbara. Olá a todos. E obrigada, Bárbara e a Internet Lab, pelo convite de compartilhar essa mesa com os estimados colegas. E é um prazer estar aqui hoje e ter colaborado nessa iniciativa tão relevante também. Vocês me escutam tudo bem aqui? O som? Sim? Ok, obrigada. Eu organizei a minha intervenção hoje em três partes principais. Uma breve introdução ao Programa das Nações Unidas, da ONU Habitat, sobre cidades inteligentes centradas em pessoas e algumas das iniciativas que a gente tem nessas áreas. E a segunda parte é a importância e relevância desse trabalho realizado em Niterói, ao desenvolver o guia e também como ele se conecta do local ao global nas discussões de governança de tecnologia.
E a terceira parte é uma breve reflexão sobre o trabalho da ONU Habitat com direitos humanos digitais que vem sendo feito nos últimos anos. Então, para começar, uma breve introdução, a ONU Habitat ela é a agência das Nações Unidas focada no desenvolvimento sustentável e na melhoria de qualidade de vida nos centros urbanos. Nesse contexto de desenvolvimento sustentável nas cidades e planejamento sustentável, com a tecnologia e inovação, na ONU Habitat nós trabalhamos com um programa que se chama Cidades Inteligentes Centradas nas Pessoas. Ele foi lançado em 2020 para proporcionar um suporte estratégico e técnico aos governos locais, regionais e nacionais, que dá esse suporte aos governos para adotarem uma abordagem mais proativa na transformação digital, ao mesmo tempo que envolvem de forma significativa os seus residentes e garantem também que os direitos humanos são respeitados nos espaços digitais. Bem como o Daniel pontuou ali na definição de que são direitos humanos digitais, ou como a gente se refere sempre, direitos digitais. Nessa visão, o conceito de programa de cidades inteligentes centradas em pessoas, a tecnologia ela é um instrumento, ela não é um fim em si. Então, ela não é só adotada porque a tecnologia faria as cidades serem modernas ou avançadas. Ela tem que ser adotada baseada em uma necessidade real, em uma visão que vai ter um fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como um instrumento, então, a cidade inteligente, que é centrada nas pessoas, ela usa as ferramentas digitais para atingir as metas da Agenda de 2030, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nesse contexto de mundo onde tanto a urbanização quanto a digitalização elas crescem em ritmo acelerado. Então, há uma direcionalidade em usar as ferramentas digitais nesse sentido para o interesse público. Então, tem três prioridades principais nessas cidades inteligentes, com prioridades nas pessoas. Em primeiro lugar, eles devem ter as cidades inteligentes têm esse como ponto de partida os desafios urbanos. Como eu mencionei, é menos sobre ser moderno ou futurístico, avançado, que dá prioridade só a adotar a tecnologia sem consciência dos riscos, e mais orientado no sentido de resolver problemas reais em torno de mobilidade, da habitação sustentável e acessível, melhorar o acesso a serviços urbanos básicos e também melhorar a prestação de serviços de forma inclusiva, por exemplo. Em segundo lugar, as cidades inteligentes focadas em pessoas, elas também exigem essa governança que seja feita de uma forma mais eficaz, com os governos assumindo um papel ativo aí de liderar essa transformação digital, entendendo riscos, oportunidades, como a tecnologia é adotada, como os dados são utilizados. Entendendo, por exemplo, tendo essa visão e tendo os regulamentos e normas adequadas, estabelecendo esses mecanismos de colaboração que sejam bem elaborados para trabalhar com o setor privado, que façam ali o equilíbrio entre risco e oportunidade dessas parcerias. Então, e principalmente criando os meios para a participação das comunidades também nesse processo incluindo processos de transparência, nesse sentido. E terceiro, precisamos também, nas cidades inteligentes centradas em pessoas, principalmente um compromisso com a inclusão digital e os direitos humanos. Todo serviço que é feito de forma que atende somente as pessoas que têm acesso a um aparelho ou a conectividade, ou que podem pagar por conectividade, eles podem automaticamente segregar aqueles que não têm acesso. E isso aumenta, então, a vulnerabilidade de pessoas que já são vulneráveis, né? E isso não
e são levantadas preocupações também de que as tecnologias podem ser utilizadas para vigilância, repressão, censura, assédio online. Então, é muito importante esse comprometimento aí com uma inclusão digital e os direitos humanos quando se passa pelo processo de transformação digital. Então, como eu mencionei, tem essa consciência e essa abordagem na ONU Habitat, nesse programa de cidades inteligentes, que sem uma governança adequada, essas mesmas ferramentas que são concebidas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, elas também podem aprofundar essas divisões já existentes e amplificar as desigualdades. Por isso, os direitos humanos, eles são uma lei internacional que é adotada por Estados-membros das Nações Unidas, por isso ele promove e proporciona essa estrutura, ou que a gente chama uma framework, que ela já é regulamentada e é adotada pelos Estados-membros, para implementar isso nas cidades também. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela vai completar esse ano 76 anos. Foi a declaração que definiu os direitos humanos fundamentais a serem protegidos universalmente para todos. Por isso que é importante proteger e promover esse compromisso com os direitos humanos na busca e no desenvolvimento por cidades inteligentes, reconhecendo e gerindo esses desafios e riscos que existem também online. Entrando também na relevância dessas iniciativas, tanto no âmbito local, para o âmbito global, no momento, nas Nações Unidas, nós temos trabalhado com o Pacto Digital Global, que vai ser adotado pelos líderes mundiais esse ano, em setembro, no Pacto do Futuro, que vai ser realizado em Nova York, e ele é mais um instrumento para se comprometer e para entender como a gente pode fazer uso dessas tecnologias no sentido de avançar as conversas de governança e melhorar o uso da tecnologia e como como é feito o uso dessa tecnologia. Por isso, o objetivo é realmente fazer os direitos humanos nesse processo, fazer deles uma base de um futuro digital que seja aberto, seguro, protegido, que tenha dignidade humana no seu centro, entre outras aspirações para o desenvolvimento sustentável. Portanto, a publicação dos direitos digitais em governos locais, esse guia para os serviços públicos digitais mais humanizados, é um grande exemplo para outras cidades liderarem essa implementação de serviços digitais com uma abordagem centrada nas pessoas, compartilhando esse conhecimento sobre como integrar os direitos humanos nas suas jornadas de transformação digital. Nós sabemos que as pessoas nós que vivemos em cidades de todo mundo utilizamos regularmente essa ampla gama de serviços municipais, e à medida que os governos passam pela transformação digital, esse aspecto digital e físico ele torna-se mais estreitamente interligado a essas tecnologias digitais que são utilizadas aí na prestação de serviço, no gerenciamento de processos de urbanização e na comunicação com os residentes. Por isso que, do ponto de vista também da ação local, o guia ele mostra essa abordagem prática, o que é também importante para garantir a adesão, garantir que ela seja que ela tenha uma vida longa também, mas também localizada em relação aos direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Então, ele é um exemplo local de ação e de princípios que são universais e globais, como uma experiência local e um exemplo local também. Por isso que as cidades, quando implementam essas iniciativas e produzem esses esforços e projetos, elas têm um papel muito importante no processo de governança, tanto do local ao global, como eu falei.
nas cidades, com seus habitantes, nessa interação com o digital, com a tecnologia, que a gente vê como as tecnologias digitais elas impactam positivamente ou negativamente os direitos e as qualidades de vida, por isso ela proporciona essa evidência local que contribui para informar políticas públicas e contribui também para as discussões globais. Por isso que é tão importante também esses exemplos e essas ações. É um processo realmente do micro ao macro. E isso é uma contribuição fundamental também para as nossas iniciativas da ONU Habitat, por exemplo, que a gente trabalha no momento com as diretrizes internacionais sobre cidades inteligentes centradas nas pessoas. Essas diretrizes, elas foram, uma resolução sobre elas foi aprovada no passado na Assembleia das Nações Unidas para a Habitação, no Quênia. Os 193 países, Estados-membros da ONU, eles pediram à ONU Habitat que liderasse o processo de desenvolver essas diretrizes internacionais de cidades inteligentes que foquem em pessoas até 2025, e elas vão se tornar um dos principais pontos de referência global que definem os nossos valores, princípios e aspirações comuns de como incluir as pessoas com prioridade antes da tecnologia no desenvolvimento sustentável. Por isso, esses aprendizados e exemplos que vêm de Niterói e de outras cidades que estão fazendo essas iniciativas é importante para informar essas diretrizes também. Para finalizar, Bárbara, a gente tem mais uns minutinhos ainda? 2 minutinhos, Lívia. Ok, vou fazer rapidamente então uma reflexão sobre o nosso trabalho da ONU Habitat com direitos humanos digitais. Como o Daniel mencionou, a Cities Coalition for Digital Rights, ela é uma aliança entre cidades focadas em promover e proteger os direitos digitais e melhorar políticas públicas em prol do cidadão, no contexto digital e online. Ela foi criada em 2018 pela cidade de Amsterdã, Barcelona e Nova York, com o apoio da ONU Habitat e duas outras organizações, que é a United Cities in Local Government e a EuroCities. E com com essas outras duas organizações, a ONU Habitat apoiou essa criação da Cities Coalition for Digital Rights, e hoje ela tem uma rede global de membros em mais de 60 cidades, e das quais também Niterói faz parte, e também hoje ela evoluiu de uma coalizão, de uma aliança que era mais uma rede de trocas de experiências e conhecimentos, para uma aliança que lidera missões relacionadas a direitos humanos digitais. E o comitê de governança é liderado também pela cidade de Maceió. Então, a representação do Brasil nesse campo está crescendo, e é muito bom ver as cidades se engajando nesse tópico e já sendo pioneiras nesses esforços. Deixo também o convite para os representantes das cidades que estejam acompanhando, procurarem participar também da aliança. E para finalizar um pouco desse trabalho que culminou agora no Guia de Niterói, a gente trabalhou com a Open Society Foundations em 2021, com 4 cidades europeias, estruturando uma governança digital focada em direitos humanos. Desse trabalho, nós produzimos um processo de avaliação de direitos digitais para os governos locais, módulos de capacitação e também um guia de integrar direitos humanos na transformação das cidades. E a partir do entendimento da importância e necessidade de se localizar esse conhecimento a outros contextos, a ONU Habitat fez uma parceria com a CAF, o Banco de Desenvolvimento para a América Latina e o Caribe, junto com a Unity, uma empresa de design estratégico, e iniciou o projeto com as 3 cidades, Medellín, a Cidade do México e Niterói. Foram as 3 cidades selecionadas.
E desse processo de fazer a mentoria e rodas de discussão com as cidades, hoje a gente tem uma plataforma que se chama o Digital Help Desk for Cities, que amplia essa mentoria de forma mais acessível a outras cidades também, que podem participar sempre nessas interações de forma aberta. Então, são exemplos de colaboração e parcerias que levam a impacto real nas cidades. E para concluir, a minha mensagem principal é sobre possibilidades e oportunidades. Acho que a gente não deve perder de vista as oportunidades e o potencial transformador que a tecnologia traz às cidades, mas também garantir que a gente se concentre nas necessidades reais e nos direitos das pessoas. Isso já está acontecendo, como a gente vê, mas ainda não acontece em todos os lugares e não para todas as pessoas. Por isso a gente ainda tem muito trabalho pela frente, mas é sempre muito inspirador ver trabalhos como esse acontecendo. Então, obrigada. Muito obrigada, Lívia, pela exposição. Eu achei que eu tivesse desligado o microfone. Muito obrigada pela exposição. Eu acho que você traz um panorama bastante interessante de quais têm sido as iniciativas da ONU Habitat em relação a isso, e também traz esse conceito de cidade inteligente, né, que na verdade é um conceito que ainda é um pouco em aberto, né? Enfim, existem diversas visões diferentes do que significa ser uma cidade inteligente, mas eu acho que você traz essa visão que é bastante pensar nisso como algo que tem que ser localizado e pensado nas necessidades reais de uma cidade, né? E não só o uso da tecnologia sendo sinônimo de inteligência em si, né? A tecnologia tem que ser utilizada para um propósito, para uma finalidade, que vá beneficiar a população. E acho que, enfim, entrando também nessa esteira, a gente tem aqui a participação também da Luísa Pazeto, que é pós-doutoranda em Sistemas de Gestão para Transformação Digital, Smart Cities e Agricultura no Centro de Pesquisas Avançadas para Inteligência Artificial Recriando Ambientes, que foi coordenadora para o desenvolvimento do modelo de maturidade para cidades inteligentes sustentáveis brasileiras entre 2019 e 2021, e embaixadora da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, e, além disso, também é coordenadora da plataforma Inteli.gente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, na qual municípios brasileiros podem se cadastrar e receber um diagnóstico do nível de maturidade no quesito cidades inteligentes sustentáveis. Então, Luísa, vou passar a palavra agora para você, querendo te ouvir também sobre esse tema e sobre esse diagnóstico mesmo de maturidade de cidades inteligentes e sustentáveis que é feito, no seu trabalho. Muito obrigada pela participação, Luísa. Eu é que agradeço, bom dia a todos. É um prazer estar num painel onde a gente encontra similaridade nas ações e nos pensamentos, assim como a ONU Habitat e a própria Prefeitura de Niterói. A plataforma inteligente, ela está focada em entender os desafios urbanos, a governança para a transformação digital e a inclusão digital, e a gente não fala em direitos humanos na plataforma, a gente fala em qualidade de vida para a população gerada com a transformação digital. E quando a gente fala em governança dentro da plataforma, a gente fala na transformação de dados e informações em conhecimento para a gestão pública, tá? Em diversas áreas da política pública de uma cidade. Tá? Eu queria apresentar, eu não sei se a gente consegue alguém me liberar, tá? Tá me dizendo aqui que eu tenho que pedir autorização para vocês, mas eu queria compartilhar uns vídeos, uns chats com vocês. Eu estou aqui, Luísa. Acho que share. Eu acho que ele tem uma mensagem que diz que não pode compartilhar enquanto o outro Exatamente. está compartilhando, Eu acho que esta tela de vocês não me permite compartilhar. Mas se eu também não puder compartilhar, não tem problema, porque a gente vai falando aqui, tá? Isso é o de menos. Eu tô com uma apresentação aberta aqui, que era do Daniel, e eu tô vendo se eles... Ah, consegui.
consegui. Deu certo. Pode Deu compartilhar certo? agora. Então vamos compartilhar aqui, vamos trabalhar, vamos falar um pouco sobre plataforma, vamos apresentar esses slides e vamos ver o que é que a gente consegue aqui, tá? Ah, deixa eu ver onde é que está o treco aqui para a gente aumentar. Está aqui em cima. Ele está aqui. Exibir. Acho que agora está todo mundo vendo, né? Sim, tá Então, perfeito. tá, obrigada. Direitos humanos, tá? De serviços digitais, com a visão da plataforma inteligente, tá? Inteli.gente. O que que a inteligente é, primeiro, né? Para que a gente possa entender. Ela foi criada por uma demanda do MCTI em 2019, que queria entender transformação digital e desenvolvimento urbano sustentável, mas tinha que ser uma coisa, uma ferramenta equânime, que nós não deixássemos nenhum dos 5.570 municípios sem uma recomendação ou sem um diagnóstico, tá? Isso nasceu lá no ITU, que é a União Internacional de Telecomunicação, que também pertence à ONU, da qual eu sou membro de Estado brasileiro e represento a plataforma inteligente junto ao ITU. Então, agora, em 2023, a gente transformou essa adaptação que a gente fez na metodologia do ITU para cidades e comunidades inteligentes e IoT. A gente adaptou ao modelo, a uma expansão brasileira, né, uma necessidade brasileira, e a partir de 2023 a gente é aceito como um caso de uso, como um suplemento 78 do ITU ONU para cidades e comunidades inteligentes, e isso faz com que a gente possa ter um modelo customizado para países do sul global, tá? Um pouco mais adaptado à relação dos indicadores do que um país norte global que hoje já está pensando acima de determinados níveis. Para ter uma ideia, a gente tem aderência a ISOs 37, 120, 122 e 123, em torno de 70%, e a 100% dos ODS. Tá? Então, a plataforma inteligente traça um panorama, né, para serviços digitais, para transformação digital no Brasil, com tecnologia para a qualidade de vida, respeitando e protegendo ética e transparência para 5.570 municípios. Aqui é a primeira parte da nossa descoberta, tá? Nós somos um país de nível 3 e nível 4. Nível 3, planejamento, nível 4, alinhamento das ações para esta transformação digital. Interessante aqui desse gráfico, desse slide, é que se eu tivesse no país do norte global, eu começaria a partir do nível 3 de planejamento. Não existe para o norte global engajamento e adesão. Esses dois níveis foram adaptados para o modelo brasileiro, para o modelo sul global, porque a gente ainda tem cidades que sequer têm uma conexão adequada ou sequer ainda tem uma transformação digital dentro do seu prédio público, tá? Não estou nem exigindo, ou nós não estamos nem exigindo ou falando da cidade como um todo. Então, nós estamos aqui entre nível 3 e nível 4. Isso é bom? Isso é ótimo. Tá? É ótimo porque, pelo menos, a gente já está balizando com um país do norte global. Eu posso dizer que no Brasil nós somos nível 1 do norte global. Isso é muito interessante. Tá? Então, aqui está o que eu já falei, das cartas, da ISO e tudo mais, né? Vamos lá, andando um pouco. Bom, nós somos um país entre nível 3 e nível 4. Quando eu olho para a conectividade, eu vou entender que o Brasil, aqui a gente está olhando para os 7 níveis, tá? Nós temos níveis de maturidade muito interessantes para a conectividade no Brasil. As nossas acessos e coberturas são de banda larga móvel, tem cobertura fibra ótica, tem alta velocidade, tem 3G e 4G, já temos 5G sendo colocado. Porém, temos 2 gargalos aqui e 2 oportunidades, que aí bate com qualidade de vida. Acesso à banda larga no Brasil fixa, ela é muito pequena.
Ah, mas Luísa, o que é isso? Você está querendo que todo mundo tenha banda larga fixa em casa? Não, não é isso. Adoraria, tá, que todo mundo tivesse. Não há necessidade? Não, não há necessidade. Porém, em casos de pandemia, a gente percebeu que esse baixo acesso à banda larga fixa fez com que a população não tivesse acesso à educação durante a pandemia que existiu. E uma outra coisa que nos chama a atenção nesse gráfico, nessa teia de aranha, é a baixa rede de tecnologia interligando os equipamentos e edifícios públicos. Então, a prefeitura ou o Estado, né, porque a plataforma está olhando federal, estadual e municipal, ainda não tem os seus equipamentos e edifícios públicos interligados. O que quer dizer isso? Muitas vezes a Secretaria da Educação está trabalhando de costa com a Secretaria de Inclusão Social, que está trabalhando de costa com a Secretaria de Saúde, né? E a população fica meio que perdida no meio de tudo isso. Então, nós temos dois gargalos aqui para melhorar, né? A parte de conexão, para que, em caso de pandemia ou em caso hoje de uma revolução de conhecimento como a gente está tendo, a gente possa fazer com que a população tenha acesso, e não apenas uma escala de acesso como aqui a gente está vendo. A escala de acesso é ótima, porém o acesso ainda não é equânime em todos os lugares. Quando eu vou olhar para serviços online, eu fico muito admirada quando eu vejo cidades falando 3.000 serviços, 5.000 serviços, ou mesmo 300 serviços, como Niterói está falando, tá? É muito importante para a população ter esse acesso online aos serviços. Porém, vejamos, a realidade brasileira de 18 serviços que são monitorados pelo governo federal debaixo de seus institutos de pesquisa, tá? IBGE, não estou falando aqui de NIC, porque NIC é sazonal, os nossos dados são todos anuais, tá? E a gente, então, utiliza IBGE, INEP e outros órgãos oficiais. Então, veja, pesquisa de satisfação, que foi uma coisa que foi citada aqui. 700 municípios oferecem pesquisa de satisfação para a sua população. Eu não creio que não seja porque a cidade não queira receber uma nota negativa ou positiva da população, mas é porque efetivamente a gente não está acostumada a colocar a população na sua participação. Quando eu olho para serviços que a população demanda, 184 cidades oferecem consulta de rede pública de saúde com agendamento. Se eu for olhar para a matrícula escolar, 206 cidades. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a população demanda serviço. A prefeitura está preocupada com esse serviço, porém, ela ainda não está entronizada dentro da gestão pública. Ou ela está entronizada na gestão pública, mas não está entronizada na governança, que é quando eu transformo informação em conhecimento para atender a necessidade básica da população com qualidade. Então, veja, a gente tem tecnologia, a gente tem acesso, porém a gente está deslocado da população. Outra coisa que nos demonstra isso, vulnerabilidades a desastres naturais. 4.264 cidades brasileiras sofrem ou sofreram algum tipo de desastre natural nos últimos 4 anos. Posso estar falando de alagamento, de chuva, de erosão, de deslizamento de terra, algum tipo nos últimos 4 anos. Tá? E 8% dos municípios brasileiros são aglomerados subnormais. Hoje a gente já está trazendo esse nome de aglomerados, de novo, o IBGE traz isso novamente para favela e comunidades. Então, 8% dos domicílios brasileiros são favelas e comunidades. Isso representa mais ou menos quase 30 milhões de brasileiros, né? Se nós somos 200 milhões, então, mais ou menos isso. E aí, vejamos, se eu tenho tudo isso de população em domicílio com aglomerado, vivendo na vulnerabilidade, e tenho 4.200 cidades que sofreram desastres naturais nos últimos tempos,
Eu tenho 436 cidades que fazem sistema de alerta antecipado de defesa civil, o que não atinge os 4.200 municípios. Eu tenho 247 que fazem desastre aqui decorrentes de alagamentos, 436 de erosão, de deslizamento, e 800 cidades com cadastro de risco. Então, veja, qualidade de vida para a população é você transformar a tecnologia em qualidade para ela. E quais são esses desafios? Está exatamente no que até agora os meus dois antecessores falaram, na acessibilidade aos serviços digitais de forma igualitária. Essa é a primeira premissa. Então, eu tenho que ter letramento no aspecto técnico e no uso da tecnologia, não só para a população, mas para a prefeitura, porque ela não pode estar deslocada da necessidade da população. Aqui eu mostrei para vocês algumas necessidades. Agendamento de matrícula, agendamento de consulta, matrícula via sistema. O letramento é importante para isso, para que a população saiba como fazer isso. Combate aos crimes cibernéticos. Eu preciso combater crimes cibernéticos a partir do momento que eu dou acessibilidade aos serviços digitais, de forma igualitária. Se eu ainda estou pendente nisso, provavelmente o meu combate a crimes cibernéticos ainda está necessitando de oportunidades, vai me dar oportunidades e ainda tem desafios a serem quebrados, né? A privacidade, a segurança e a transparência da gestão dos dados me preocupa muito. Nós estamos transformando em digital as cidades, nós estamos colocando apps, câmeras e outras tecnologias de redes, né, de IoT pela cidade, e estamos gerando dados. Mas e a governança disso? E transformar esses dados em alguma coisa que me leve a uma tomada de decisão. É muito importante a liberdade de expressão e de informação. Hoje a gente está tendo guerras homéricas, tá? Que vai levar provavelmente a crimes, que vai provavelmente necessitar de um letramento melhor para a população e que vai, de novo, voltar na gestão dos dados. Então, é um ciclo que a gente tem que caminhar e sempre retornar à sua origem, porque acessibilidade aos serviços digitais de forma igualitária é algo que vai estar sempre balizando os serviços digitais no Brasil, tá? Aqui é um exemplo da plataforma inteligente de como a gente ajuda, tá, nas políticas públicas em termos governamentais. A gente parte dos diagnósticos estimados desses 5.570 municípios em transformação digital. Quando o município adere à plataforma, ele não vai ter mais o diagnóstico estimado, ele vai ter um diagnóstico fechado da sua maturidade e as suas recomendações para que ele faça uma predição, para que ele possa melhorar o seu nível de maturidade e chegar no 7. Hoje a gente já tem um grupo que trabalha Data Lake para saúde, então nós estamos lá pegando aqueles dados de saúde que estão na plataforma, tá? Se tem prontuário eletrônico, se não tem, se tem agendamento de consulta, o risco das crianças nascerem com problemas de saúde dentro da cidade, que isso é exorbitante no Brasil. Existem cidades que a cada 1.000 nascimentos nós temos 200 crianças nascendo abaixo do peso de 2,5 kg e com menos do que 7 visitas de pré-natal pela mãe. Ora, visita de pré-natal é obrigatória por lei. No mínimo 7. Se eu estou gerando crianças que a mãe não fez o pré-natal e elas estão nascendo abaixo de 2,5 kg, automaticamente eu estou criando vulnerabilidade na cidade. Então, há que se entender que inteligente é qualidade de vida para a população, mas em todos os sentidos. E não apenas a tecnologia, mesmo porque muitas vezes ela está lá na periferia da cidade e o celular dela não funciona para pegar aquele app que está sendo disponibilizado, tá? Então a gente tem esse de saúde, a gente tem o de aglomerados subnormais e vulnerabilidade, que foi aquele dado que eu mostrei para você
vocês, e agora a gente está começando a criar data lakes customizados para o governo estadual, para que ele possa entender o grupo de cidades do seu estado e interferir nessa qualidade que ele vai prestar. Tá? Então, quando eu penso em cidades inteligentes, eu tenho que pensar numa sinergia entre todos os entes. E este ente tem que ter, ou esses entes têm que ter o discernimento de entender que qualidade de vida para a população é o direito humano que ela mais preza e que ela menos está vendo ser entregue nos seus serviços. Eu dou parabéns a Niterói pelo guia e espero que isso se expanda, não só para os gestores, mas para todos os parceiros e stakeholders do projeto, porque todo mundo tem que se aprimorar. Nós não somos, no Brasil, acostumados a viver coletivamente ou a pensar coletivamente. E isso a transformação digital necessita. Nós só vamos ser um país digitalmente inteligente se nós transformarmos o país individual num país coletivo. Eu agradeço aqui e faço essa a minha mensagem. Obrigada. Muito obrigada, Luísa. Eu particularmente achei muito interessante ver os dados, né, as informações concretas, as estatísticas em relação a como estão as cidades no Brasil em relação a esses serviços, a essas questões, né, que são demandas da população, demandas diretas da população. Achei muito interessante. E a gente tem agora uns 10, 15 minutinhos para perguntas. Não sei se alguém da plateia gostaria de fazer uma pergunta. Gente, alguém? Pedro? Como que faz? Faço. Ah, beleza. Oi, bom dia. Meu nome é Pedro Saliba, eu sou da Data Privacy Brasil. Eu queria fazer uma pergunta que é mais orientada. Desculpa, eu esqueci seu nome. Daniel. É, é mais uma curiosidade, assim, com relação ao cadastro único, porque o cadastro único ele é feito pelo CRAS. E aí eu queria saber se dentro dessa estratégia de direitos digitais, vocês têm olhado para essa questão do cadastro único, no sentido de orientar as pessoas que são assistentes sociais e fazem esse primeiro atendimento para entender não só a importância do cadastro único para a aferição de benefícios, mas eu acho que principalmente pela questão da autodeterminação informativa, de tipo, o que que a prefeitura precisa saber, o que a prefeitura e o Estado precisam saber de você, o Estado, o governo federal, no caso, né? Precisa saber de você e por que que é importante ter essas informações atualizadas, meio que pensando nesse atendimento presencial mesmo com as famílias. Olha, eu te agradeço a pergunta, eu vou te dar uma resposta limitada, assim, porque a gente acaba não atuando, nós aqui na área de serviços digitais, atuando diretamente com as políticas na ponta. E o que eu posso falar da nossa experiência com assistência social lá em Niterói, para explicar um pouquinho o nosso trabalho, a gente atua em parceria, por exemplo, com uma secretaria de meio ambiente, que a gente conversa, entende o serviço deles, faz a transformação digital, um passo a passo, uma metodologia, e redesenha o formulário, redesenha um fluxo e coloca no portal de serviço para ser acessado. É basicamente isso. Hoje, na assistência social, a gente tem poucos serviços que são digitais, tá? Acredito que hoje nenhum, mas a gente já teve, e por questões tecnológicas, a gente não conseguiu continuar com os serviços digitais. Mais um ponto. Então, assim, por isso que eu não consigo, eu não sei te responder especificamente sobre essas questões dos dados e tal, e mais da política na ponta mesmo, porque eu não consegui discutir com os gestores da ciência social a política em si. Mas a gente tem uma experiência com a ciência social que é limitada, mas que a gente começou a fazer o agendamento
para o CAD único por meio do portal de serviços digital. O que seria um contrassenso, porque eu estou lidando com uma população, em tese, vulnerabilizada, que não vai ter acesso à internet, que não vai conseguir agendar pela internet, e tinha toda uma discussão. E a gente, óbvio, sempre pediu para eles deixarem uma porta aberta dos CRAs, para a pessoa agendar lá e ir direto, né? Não ter que passar pela internet e tal, pela população que está lidando. Mas, quando esse serviço saiu do ar no portal e ficou exclusivamente presencial, a gente ainda não conseguiu, por uma questão tecnológica da nossa ferramenta mesmo, né? Na funcionalidade de agendamento, a gente não tinha essa funcionalidade bem amarrada. Quando isso saiu do ar, as pessoas começaram a reclamar muito. Então, existia um preconceito de que essas pessoas, não, pode tirar do ar, porque eles não vão solicitar mesmo, não vão reclamar, já vão presencial. E não, esse público ele estava querendo ter uma interação digital com o governo para agendar, para se cadastrar no CAD único, enfim. Então, assim, desculpa eu não poder te responder especificamente sobre a política de assistência social do nível de dados. Lá tem até um outro setor na secretaria que vai trabalhar mais, que é a Subsecretaria de Avaliação de Gestão da Informação, Avaliação de Política Pública e Gestão da Informação, que eu acho que ela está trabalhando hoje para realizar um censo, né, em Niterói. Mas falando sobre a experiência com temas de assistência social, acho que a gente aprendeu que a gente não pode ter um preconceito de dizer que essa população aqui de classe média vai acessar o portal, mas a população mais vulnerabilizada ou pobre não vai querer acessar, não. Assim, a princípio, uma boa parte quer acessar. Inclusive, na nossa pesquisa com pessoas idosas, quando a gente faz uma pergunta se você tem interesse de acessar pelo portal, porque tem essa visão também, a pessoa idosa ela vai querer ir lá e tal, não sei o quê. E a maioria falou que sim. A gente fez uma pesquisa com, não um número grande, mas eram 60 pessoas que estavam numa favela lá de Niterói e eles falaram que sim. Enfim, é isso. Legal, Daniel, obrigada pela resposta. Não sei se alguém mais tem perguntas a fazer na plateia. Eu queria direcionar perguntas. Tem? Não, beleza. Eu queria direcionar uma pergunta para a Lívia e uma para a Luísa. Lívia, você comentou muito no final da sua fala, e eu fiquei, na verdade, curiosa, é uma pergunta um pouco pontual, assim, sobre o Digital Help Desk for Cities. E eu, enfim, eu queria entender um pouco mais sobre o que é isso, sobre a iniciativa, porque Help Desk me dá uma impressão de ser algo que é uma ajuda direta, né? Então, eu queria entender um pouco mais sobre como funciona, o que isso significa. E para a Luísa, eu queria perguntar sobre algo que eu fiquei pensando a partir da apresentação dela, né? Que você trouxe diversos gargalos, pontos de gargalos, né? Que existem nas prefeituras do Brasil. E eu fiquei me perguntando, quando você estava falando sobre isso, se existem hipóteses a respeito do porquê esses gargalos existem, né? O que gera essa dificuldade, eventualmente, de implementação de algumas coisas. Então, enfim, queria fazer essas duas perguntas para vocês. E se a gente não tiver mais perguntas da plateia, eu acho que também vocês já podem fazer suas considerações finais. Obrigada. Obrigada, Bárbara, pela pergunta. O Digital Help Desk for Cities como é uma plataforma realmente de proporcionar de forma mais acessível informação e apoio técnico às cidades. É uma iniciativa que a gente tem trabalhado na ONU Habitat já há alguns anos, aprimorando essa ideia. Ela começou a partir de uma discussão sobre, na verdade, ele é um termo Digital Help Desk que vem do secretário-geral das Nações Unidas, que ele diz que as cidades, para dar apoio a elas ou aos governos no processo de transformação digital, elas teriam essa plataforma de apoio técnico. Então, a gente desenvolveu a partir da premissa de que como os direitos humanos digitais, eles são de forma
de certa maneira, abstratos, esse conceito, como o Daniel mencionou também, o que significa um direito humano digital, né? E quais são os riscos que a tecnologia traz para os direitos humanos, quais são as oportunidades também, como trazer isso para dentro das organizações e das instituições de forma prática, que façam sentido, que possam ser adotadas. Então, a partir dessas perguntas, a gente sempre refletiu como proporcionar esse apoio técnico aos governos de forma mais prática e ampliar esse conhecimento. A gente fez um primeiro piloto do Digital Help Desk no projeto com a Open Society Foundations na Europa, e a gente explorou 3 modalidades de apoio técnico. Uma era um apoio dedicado, como se fosse 1 ou 2 horas por semana, que as cidades poderiam pedir esse apoio, e avaliou o impacto 1 ou 2 horas ali para clarificar perguntas, entender um pouco mais, é suficiente, não é? A gente explorou uma segunda modalidade de apoio técnico, que era um consultor dedicado às 4 cidades europeias que a gente trabalhou, e daí com aquele apoio a gente avaliou, fez mais impacto, foi mais fácil, a gente consegue replicar isso, de qual maneira, quais seriam os modos de financiamento e um modelo de funcionamento, né, que seria mais prático. E um terceiro modelo que seria mais produção de conteúdo, de forma mais geral, olhar como essas sessões de mentoria de forma mais ampla. E com o projeto na América Latina, daí com Niterói, com Medellín, com Cidade do México, a gente explorou a roda de discussão e as sessões de mentoria, em específico, essa modalidade de dar apoio às cidades. Com essas observações e com o suporte da CAF, a gente então tem essa plataforma online hoje, que ela tem tanto assim recursos e materiais para cidades lerem, se familiarizarem com o assunto. Ela tem casos específicos, como Niterói, como Bruxelas, como outras cidades que estão desenvolvendo suas próprias ações, e ela tem essa sessão de mentoria regular que a gente faz agora 1 vez por mês, 1 vez a cada 45 dias, de que a gente convida parceiros que tenham uma metodologia prática, um serviço ou um produto que eles podem compartilhar o passo a passo com as outras cidades online, e daí a outra parte dessa sessão de mentoria é só focada em perguntas e em respostas. A gente tem também trabalhado isso para realmente fazer esse acesso ao conteúdo, às informações, o que são direitos humanos digitais, mais acessíveis e mais disseminados também. E acho que as considerações finais, então, nesse sentido, são de que, como foi mencionado também pelos colegas nas outras intervenções, que as cidades elas sempre estão enfrentando desafios com não só da parte digital, mas de prioridades, de orçamento, que é necessário, como parte de estratégias de cidades inteligentes, também quebrar essas barreiras entre times, se comunicar melhor, focar nessa transferência de conhecimento entre cidades, que é muito rica e que agrega muito também essas iniciativas. Eu acho que os outros pontos foram bem já enfasados também. Foi feita uma ênfase já pela Luísa e pelo Daniel na questão sobre a acessibilidade dos termos, sobre engajar as pessoas com a linguagem, com os meios de comunicação que elas preferem também. E a questão tão importante que a Luísa mencionou, esses exemplos usando os dados, né, de que como é realmente a contribuição que os dados podem dar para visualizar e analisar essas questões sociais e quais as implicações dela para as políticas públicas, ou vice-versa, quais as implicações das políticas públicas em como os dados são utilizados. Acho que, para finalizar, uma mensagem principal quando a gente fala de cidades inteligentes das Nações Unidas ou o uso de tecnologia e dados é que os dados e as tecnologias eles não são neutros. Por isso que é importante as políticas públicas entender
ter capacidades, um programa de conscientização, porque tanta representatividade nos dados, ela pode ser manipulada para beneficiar específicos grupos. A gente sabe que o que não é visto não é trabalhado, não é resolvido, então é importante que os dados sejam representativos da realidade em si. Então, acho que essa consciência sobre oportunidades e riscos, ela traz o equilíbrio um pouco melhor para a relação ali de poder e de oportunidades que as cidades e os governos e os países enfrentam. Obrigada. Muito obrigada, Lívia. Pode passar a palavra agora para Luísa. Vamos lá, né? Você deixou a pergunta mais complicada para eu responder, né? Eu tenho que ser politicamente correta, né? E não dizer o que efetivamente a Luísa, pessoa física, pensa, né? Mas vamos lá, tá? Existem várias hipóteses, tá? Mas vamos aqui pensar na hipótese de governança, que é algo que dentro das cidades brasileiras não existe. Primeiro vejamos, somos 5.570 municípios, dos quais aproximadamente 50 têm mais de 100 mil habitantes. Aliás, perdão, mais de 500 mil habitantes. Entre 100 mil e juntando com os acima de 500, nós vamos ter em torno de 350 municípios. Ou seja, nós temos uma gama de 5 mil municípios, mais ou menos, que estão abaixo de 100 mil habitantes e que são extremamente vulneráveis ao que esses 300 municípios maiores, ou que estão dentro dessa casta, vamos chamar assim, saem aplicando de tecnologia. Não que seja errado, não é isso, não existe certo ou errado, existe o momento. Então, veja, para uma população que mora em São Paulo, pensar num semáforo inteligente, pensar em câmeras, é extremamente necessário para a cidade. Porque ela é uma cidade grande, ela tem que ter essa segurança, ela tem que ter auxílio da tecnologia para a segurança. Porém, para o núcleo maior de cidades que nós temos no Brasil, abaixo de 100 mil habitantes, muitas vezes a cidade é tão pequena que você acaba levando aberrações. Por exemplo, eu estive numa cidade do estado de São Paulo, a qual perguntei, gente, tem ciclovia aqui? Temos sim, Luísa. A ciclovia faz a volta no quarteirão da igreja. Tem ciclovia? Tem. Atende a população? Atende. No quarteirão da igreja. Então, veja, esses gargalos, eles começam no foco do processo. A gente precisa entender o processo da tomada de decisão e o processo da ação que a gente está querendo. Tem que ter interoperabilidade entre os entes. Uma secretaria tem que saber o que a outra está fazendo, qual é o equipamento que ela está comprando, porque muitas vezes você compra um banco de dados para uma secretaria que não conversa com a outra. Isso é uma realidade brasileira. Pode ser que seja internacionalmente também? Sim, provavelmente. Porém, lá, a gama de preocupação é outra. O buraco é mais em cima. Não é que nem nós aqui. Então, veja, interoperabilidade das secretarias e da gestão, transformando conhecimento em governança, foco no processo, é entender e capacitar o funcionário público que vai cuidar daquilo, que é o que o guia hoje está trazendo de novidade. Parabéns! Botar equipamentos digitais nas prefeituras. Eu já estive numa prefeitura aqui no estado, em Campinas não, tá? Eu era de Campinas, agora eu moro em Ilhabela. Na região de Campinas, que a comunicação era feita apenas e tão somente com um computador que ficava na sala da recepcionista da prefeitura. A recepcionista da prefeitura era quem mais entendia da prefeitura. O restante, você ia lá numa lousa e levantava os papeizinhos que estavam clichetados ali para saber qual era o problema. Então, veja, a desinformação sobre a cidade, porque ainda temos que trazer essa tecnologia de uma maneira mais inclusiva. Nós temos que fazer uma interoperabilidade entre os processos e as gestões, tá? E acho que uma última hipótese seria o fato de que o foco das transformações digitais estão primeiro na geração
de orçamento para a cidade e não de qualidade de vida. Porque se fosse qualidade de vida, talvez eu tivesse mais prefeituras oferecendo matrícula escolar e agendamento de consulta de saúde. Não que isso seja ruim, tá? A cidade tem que ter arrecadação para que ela possa se transformar digitalmente, mas ela tem que incluir o processo. É isso que eu estou dizendo, tá? Essa é a hipótese principal nossa. Há que se ter um processo. Nós somos, no Brasil, extremamente empreendedores, porém nós não temos o hábito de planejar. Nós fazemos, nós somos empolgados e esquecemos um pouco desse planejamento, que é necessário, principalmente quando a gente vai abarcar um pensamento coletivo, que é a transformação digital. Então, se eu posso terminar, eu diria para que quem é município ou quem é gestor, dá uma entrada na plataforma inteligente.mcti.gov.br. Ela não é feita para os municípios apenas, ela é feita para o cidadão. Você quer conhecer a sua cidade? Vai lá, entra na plataforma, digita o nome da cidade e vai ver 113 indicadores de gestão da cidade, com paridade internacional, com paridade na ISO, com paridade nos ODS, e vai ver como é que está o desempenho da sua cidade. Porque aí, com conhecimento, você pode transformar. É isso que a gente pensa dentro da plataforma. Obrigada. Obrigada, Luísa. Bom, agora eu vou passar agora para o Daniel fazer as considerações finais. Não sei se tem algo a acrescentar, tá, em relação às perguntas que eu fiz. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa. É isso. Não, brevemente agradecer o convite do Internet Lab, dizer que o guia tá disponível no portal de serviços de Niterói, ele pode ser baixado. A gente também está numa discussão de traduzir o guia para o inglês, para a gente poder também se conectar com outras cidades, conversar com outras cidades da Cities Coalition for Digital Rights para promover o guia. E que a gente vem discutindo, né, nesse debate recente sobre inteligência artificial também, como que os direitos digitais, né, devem ser respeitados dentro desse debate, da IA generativa, da proteção dos dados pessoais. Isso não é simples para um município, a gente não tem muitos cases, né, para a gente analisar, mas a gente está se debruçando sobre o assunto e a gente deve montar um webinário aí, com convite aí já para a ONU Habitat, Internet Lab, para o Inteligente também participarem, que a gente quer começar a promover também uma discussão sobre os direitos da população, inteligência artificial em governos locais. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Daniel. Bom, para finalizar, eu queria reiterar os agradecimentos à participação de vocês, os agradecimentos a quem ficou aqui assistindo, a nossa plateia. Eu imagino, a organização da CPDP normalmente publica os vídeos depois, né, no YouTube, se eu não me engano. Então, para quem quiser ver depois, eu acho que esse conteúdo vai estar disponível online. Achei uma discussão super interessante. Convido todos vocês, novamente, como o Daniel disse, a lerem esse material, a compartilharem esse material. Acho que ficou bem interessante e eu, particularmente, fico feliz de ver uma iniciativa que tem esse grau de concretude, né, que pode servir ali para formação e inspiração de outros servidores, de outros gestores de outras cidades, e acho que é a partir de iniciativas como essa que as coisas vão se desenvolvendo, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada e bom almoço para todo mundo. Obrigada a todos.